Bom pessoal, Gunnar Armin aqui. Hoje eu vou convidar vocês a se juntarem a mim num voo no Rutan Boomerang, que é um avião completamente diferente, totalmente assimétrico. Poucas pessoas já devem ter visto ele. Para começar a visão externa, vocês já devem ter percebido que tem a fuselagem principal, que é à direita, né, onde vão os passageiros, e à esquerda tem um pod, que a gente chama assim, e é relativamente próximo da fuselagem. E é mais fino, que é onde fica o bagageiro, e tem o segundo motor. Então aí já começa a simetria, né? E cada um desses pods, né, tanto o pod quanto a fuselagem, tem um leme de direção alinhado, então você tem um controle muito grande por causa do fluxo do vento relativo da hélice no leme. É um trem de pouso triciclo normal, sendo que os trens principais um pouquinho à frente do outro. E para entrar você tem um plug, uma porta que é tipo um plug, que você poderia... Ele é feito para ser pressurizado, mas não está ativa essa função dele. E o comandante vai do lado direito, que vai ser o Três Clementes, e eu vou à esquerda. Na esquerda, inclusive, não tem pedais no leme de direção, só tem o side stick ali, que no caso vai ser a minha esquerda, e tem na direita. As manetes de potência você deve ter visto que são bem juntinhas aqui embaixo, assim, no assento mesmo, e os motores são turbo, sendo que um deles tem válvula de alívio, outro não, então um deles você tem que monitorar mais a pressão de admissão na decolagem, o outro você pode levar a manete toda à frente. Então não aparecem muitas manetes de potência, mas são bem convencionais. E o painel não dá para ver muito também, mas eu vou dizendo para vocês mais ou menos como é que é. E ele deu a partida no motor e na sequência o outro. Ele não voa muito na Boomerang, voa pouco. Então ele demorou um pouquinho, assim, teve uma partida que perdeu, mas depois teve essa aí, a gente cortou um pouquinho essa parte. E é interessante que o comandante vai um pouquinho à frente do copiloto, então o espaço para os ombros e tudo é bem otimizado, muito confortável mesmo, janelas enormes, uma visibilidade acima do normal. Uma coisa interessante é que ele tem flap que vai até positivo ou flap negativo. Por exemplo, se você aplica flap positivo, que o comando fica do lado dele, os sticks, né, eles não são totalmente verticais, né? Os sticks vão mais para dentro, ambos vão mais para dentro. Se você bota flap negativo, eles vão para fora. Só que é uma coisa natural, você nem percebe isso, que você está querendo a centragem, o peso dele. Então, uma característica bem curiosa também. E aí a gente vai começar a taxiar, né, depois de esquentar. Vai fazer um táxi lento. Esse aeroporto de São Luís Obispo é um aeroporto muito grande, opera aviação comercial. Vocês vão ver o Embraer 190 operando aí, e é bem diversificado. A aviação geral, a aviação comercial, a aviação executiva. É um aeroporto bem movimentado. Isso fica na Califórnia. Aí a gente está taxiando. É interessante que cada pessoa que voa no Boomerang tem que assinar um termo de compromisso, que sabe que é um avião experimental, que se der algum problema, porque não pode processar nem nada, e é um registro muito legal de todo mundo que já voa nele, tem esse registro. Então, com muito orgulho, eu assinei o papel de assumindo os riscos, né, e de ser um dos poucos que teve a oportunidade de voar nesse avião. Umas coisas interessantes, né, que dá para ver no avião é que também o motor direito é mais à frente que o motor esquerdo, né? Então, se, por exemplo, der um problema de perda de hélice, de espalhetar a hélice, ela também não vai atingir o outro motor. A tendência é não atingir outro motor, quer dizer, é um risco que sempre ocorre, né? Se você perde um motor, perde outro também. Então, isso é uma possibilidade menor, tá? E ele não é um avião lento, é um avião veloz, ele não é feito para operar em pista curta, até pelas características dos Estados Unidos. Lá qualquer aeroportozinho tem pista grande, né? Diferente do que a gente tem aqui onde eu moro, que é no Brasil. Mas lá funciona perfeitamente, os aeroportos de lá comportam muito bem. Eu não sei dizer essa performance de decolagem como é que é, e pouso, mas é um avião relativamente veloz.
Bom, o Boomerang é um avião experimental, ele nunca completou uma série de ensaios, né, de voo, nunca foi feito tudo, né, como seria necessário para um avião ser certificado, homologado, mas tem o que eles usam, por exemplo, de regime de subida, aproximadamente entre 110 e 130 nós, que é uma velocidade bem alta, ele sobe bem mesmo assim. E na final, flapado, eles vêm com 100 a 115 nós, né, cruzando cabeceira com 100 nós. E como um trem de pouso na frente do outro, o trem de pouso direito me parece que toca primeiro. Lógico que a não ser que tenha um vento de través abaixo a asa. Então tem essa característica. Então é um avião veloz, é um avião quente, né? Com relação à performance, o Boomerang a 10 mil pés, ele voa aproximadamente 180, 185 nós de indicada, um regime de potência alta, tá? De indicada, que vai estar de true airspeed, né, de velocidade real, cerca de 210 nós, 215, alguma coisa, a proporção seria isso. Quer dizer, um avião bem veloz na categoria e, obviamente, são dois motores 4 cilindros, ele vai ser bem econômico, tá? Bom, aqui a gente está taxiando em São Luís Obispo em direção à pista 29, que é o vento predominante aqui, é a pista mais comprida. E então a gente vai decolar de lá. E tem uma pista auxiliar também, menorzinha, mas quase ninguém usa, serve mais de emergência mesmo, que é transversal à pista 29 ali. Bom, o táxi é longo, né? E aqui ele está no ponto de espera, checando os motores. E um checklist normal, apesar de ser experimental, tem um checklist bem parecido com um bimotor normal. E agora ele vai alinhar o motor para alinhar na pista. Ele prefere dar uma paradinha até para acertar a potência do motor que não tem o limitador, você tem que botar a potência certinha ali, você não pode levar a manete toda à frente de um deles. A corrida é normal, né, ele acelera bem e guarda a velocidade alta, né, ele já ajustou. O controle direcional parece bem fácil, né, meio difícil saber o que é o centro, né, que o piloto não está no centro do avião, é como se fosse um carro, né. E nem a bequilha é no centro, a bequilha é um pouquinho à direita. Aí ele roda, positive rate, aí ele vai comandar o trem de pouso principal primeiro, que é aquele comando ali, é o elétrico, e ele recolhe um para frente, outro para trás, né, o da direita para frente, o da esquerda para trás. Depois, manualmente, vocês devem ter visto, ele recolhe a bequilha, que é um comando independente. Então, os principais são comando e a bequilha é outro. E depois que ele recolheu, ele acelera bem mesmo. Bom, aí na subida o 3 me cedeu para eu pilotar um pouquinho, mantendo aquela velocidade entre 110 e 130 nós. E apesar de eu não ter pedais, né, então eu gosto sempre de fazer uma coordenação do primeiro tipo no avião novo que eu piloto. E então não dá para fazer uma coordenação coordenada de fato que eu não tenho pedal, mas ele não pede muito, ele não tem muita guinada diversa. Eu senti ele de comando e me surpreendeu quão leve ele é, quão gostoso ele é de comando de aileron e de pitch também. Ele é mais pesadinho de pitch, então é fácil manter a velocidade e a rolagem dele é muito maior do que eu imaginava. E para sincronizar as hélices no motor, você quer sincronizar para ele não ficar fazendo aquele barulho incômodo, para o regime ficar bem parecido, você pode fazer no barulho, ou então você, daqui a pouco o 3 até mostra, você olha para o spinner do motor esquerdo, você vê o reflexo do motor direito e você meio que para, pelo visual você trava uma hélice na outra assim, o reflexo te mostra ali. É muito curioso, muito interessante. Então você ajusta ali o regime olhando o spinner esquerdo, conseguindo ver o motor direito.
Isso aí nenhum bimotor aí você vai conseguir fazer, ter esse recurso, é muito curioso mesmo. Aí ele leu o after takeoff e a gente vai em direção ao litoral ali, que é bem próximo, para fazer algumas manobras. No caso, a gente está subindo para 10 mil pés, que é um regime bem eficiente para ele, já que ele não tem a pressurização instalada, mas é turbo, então quanto mais alto você puder, melhor, desde que seja respirável. Então 10 mil pés é um ponto muito legal para manter. E aí vocês veem a área desértica, né, da Califórnia, né? Visual muito bonito, né? Uma área muito interessante. Bem diferente do que eu estou acostumado no Brasil, que são mais florestas, né? E lá não, lá é mais desértico. E o pôr do sol lá é uma coisa linda, assim, pena que não vai aparecer aí, mas é bem bacana mesmo. Infelizmente, no meio do voo, a gente não ficou mais com essa câmera ali da cauda, né? Como é essa câmera mostrando exatamente no meio, entre a fuselagem e o pod. É muito diferente, né? Parece uma espaçonave. E dá para ver que os motores são bem juntinhos mesmo, então é muito fácil o controle direcional nele. O velocímetro dele, ele tem um velocímetro normal, que ele tem um pitot, um velocímetro analógico que ele tem um pitot na parte de trás do extradorso da asa. Por que ele é montado? É um pitorzinho bem pequeno ali. Ele tem uma característica muito interessante, ele vai mostrando a velocidade normalmente, conforme a velocidade vai caindo. Agora chega um ponto quando começa de fato o stall, aí descola a camada limite, e como o pitot está na parte de trás, onde a camada limite já descolou, ele simplesmente zera. Então ele tem essa característica muito interessante que ele te chama a atenção que vai estolar, né? Que já está estolando, parte da já está estolada, mas ainda está controlável. E além disso foi colocado posteriormente um outro pitot normal também que está no EFIS, só que não dá para ver muito velocímetro ali, mas essa ideia é genial, né? Mas por redundância eles colocaram um outro pitot, apesar de funcionar muito bem aquele primeiro. Aí a gente já está passando a linha do litoral, como eu disse, é um litoral muito bonito, já está chegando a uns 10 mil pés. E ele, em cruzeiro, a 10 mil pés, ele usa o que chama de reflexo, que é o flap de deflexão negativa, que dá melhor eficiência em cruzeiro. Bom, e nesse momento você deve estar vendo que o nariz está alto, o 3 está demonstrando ele reduziu o motor completamente. E completamente não, ele reduziu um pouquinho à frente do idle, que simula a situação dele aqui de motor embandeirado, e está somente com o outro. E ele está trazendo no stall ali, simplesmente ele não entra para nenhum lado, né? Ele tem o pedal do lado dele, mas ele não está usando, tá? Você vê que está um alfa muito grande, um ângulo de ataque muito grande. Dá para perceber, assim, até na câmera da ponta de asa, que ele está chacoalhando, já está tremendo, já é o stall. Agora ele é só acender o manche, baixa, ele volta a voar, mesmo com o motor só. Perfeitamente controlável só de aileron. Aí dá para ver, ele vai aumentando mais o ângulo de ataque ali, ó. Isso aí é inédito, tá? Em nenhum bimotor desse você consegue isso. A não ser se fosse o da Cessna, o push-pull, que tem um motor na frente e outro atrás. Mas em motores assim, lado a lado, só o Boomerang mesmo que tem essa característica, essa segurança total. Aí ele já está retomando. Mais uma vez ele reduz quase completamente o motor direito, no caso que é o da fuselagem.
trás até o stall e simplesmente ele não entra, não tem problema de VMCA. Ele é incrível mesmo, muito seguro. Dá para ver bem ali na imagem principal que a velocidade das hélices está bem diferente, né? Agora ele abaixa o nariz, retoma a potência. Isso ele tem pedal, mas ele até mostrou para mim que estava com o pé fora do pedal. Fico imaginando uma situação de perda de motor na decolagem, tudo que é um trabalho a menos para o piloto, né? Lógico que ele não pode deixar estolar, mas esse perigo ele não tem. Bom, aí o 3000 cede, o manche para sentir o avião novamente. Dá para ver que ele em neutro, o stick está bem à esquerda, que ele já está com flap negativo, tá? Porque normalmente ele ficaria um pouquinho mais inclinado para a direita. Então é a posição mais eficiente de velocidade, tá? Aí ele está mais ou menos com 180 nós de indicada e 210 de true airspeed. Nós. Infelizmente a gente perdeu a imagem daquela câmera ali do meio, que acabou a bateria dela, mas continua tendo imagem do restante. Estou sentindo também o comando de aileron dele um pouquinho. Já senti em cruzeiro, a gente chegou na velocidade máxima de cruzeiro. Fazendo uns 180 graus para retornar para o outro lado, para direção mais ou menos do aeroporto, mas ainda mantendo a linha do litoral. Bom, eu estou mais ou menos a 90 graus com a praia, continuando uma curva à esquerda e sentindo ainda o avião, pilotando na mão. Obviamente que a gente vai pilotar na mão o máximo possível, né? É impressionante como ele é liso e gostoso de pilotar, muito ágil mesmo. Vocês vão ver diversas vezes aí que eu uso a mão direita para botar no side stick ali para trimar. Eu não estou acostumado a voar com o side stick do lado esquerdo. Eu nunca voei Airbus, né? Então só vou avião com yoke, que aí eu pilotaria com a mão esquerda, mas os aviões com stick, com side stick, que é o anequim, é sempre na direita e o avião de acrobacia é sempre na direita. Então acho estranho ainda voar com o stick na esquerda e fico meio errado ali. Mas a adaptação é rápida ali, com certeza. Ali já dava para pilotar bem tranquilo, só fico meio esquisito mesmo, não fico muito à vontade com ele. Tenho certeza que a direita vai ser perfeitamente natural para mim. Então nesse momento o 3 reduz o motor para mim também, para eu sentir como é que é. E lembrando que eu não tenho nem pedal do meu lado, olha, ele reduz o motor direito. Vou ficar só com o motor esquerdo ali, né? O motor direito ele está dando tração zero, como se fosse simulando ele desligado e embandeirado. Se reduzir mais a potência sem bandeirar, ele dá mais arrasto que ele cortado e embandeirado. E mesmo em curva, ele não, sabe, é zero problema, sem pedal, eu não tenho pedal, o 3 está com os pés fora do pedal também. Vai aumentando o alfa, ele começa a tremer ali, já está perto do stall, só vou tendo que dar um pouquinho de aileron, dá para perceber que eu estou aileronzinho para a esquerda, estou trazendo mais o manche atrás. Ó, ele chega uma hora que eu dou quase batente de aileron, mas é o suficiente, ele não precisa de pedal, ele corrige só com o aileron.
Então é uma coisa surpreendente mesmo. Todo mundo que voa bimotor, voa cênica, voa um Baron, qualquer desses aviões vai entender muito bem a tranquilidade que é um avião dessa forma. Se você puder imaginar voar um bimotor, monomotor, com a condição monomotor, com os pés fora do pedal e deixar ele chegar no stall, é ridículo, assim, é muito seguro, muito favorável mesmo. Bom, aí eu estava fazendo uma curva esquerda, viro para fazer uma curva direita, de grande assim, nem de grande não, uns 45 graus de curva também. E é sólido demais também, é fácil de manter a inclinação, não é cansativo de peso de comando, bem harmônico mesmo. Aí a gente já começa a retornar para a região do aeroporto, já tem um bom tempo de voo. E assim, o principal que a gente queria ver já viu, e explorando sempre essa situação de voar perto de 10 mil pés, que é o mais adequado para ele. Com relação ao regime de voo dele, o regime máximo em cruzeiro, costuma colocar perto de 38 polegadas no motor, 44 no outro, e 2.500 RPM, que seria quase que o máximo dele, tá? E daí um pouquinho para menos, mas os regimes são diferentes do motor, de motor esquerdo para motor direito, apesar de eles terem uma potência muito semelhante, pouca diferença de potência. Que foi autorizado o pouso, aí o trecho começa a baixar o trem de pouso, aquilo é independente, é uma alavanca para a bequilha, abaixou a alavanca da bequilha e verifica se ela está travada, aí daqui a pouco ele comanda o trem principal. Olha só, abre a portinha ali, só que cada um vem de um lado. Olha só, o trem de pouso esquerdo vem de trás para frente, tá para frente e outro ao contrário, sai da frente e vai para trás. Agora os dois já estão travados. É interessante essa operação dupla ali, né? Mas aí já aumenta bem o arrasto, já tá já vai para uma longa final para 2.9. Bom, aqui a torre mandou a gente fazer uma curva, uma espera, né? Tinha outro tráfego e agora já está alinhando com uma longa final mesmo. Ele já fica uns 115 nós, mais ou menos, quer dizer, ainda não, ainda está um pouquinho mais veloz, mas mais para frente reduz para uns 115 nós e procurando 100 nós no cruzamento da cabeceira. O checklist já está concluído, já está na curta final. Aí sim já está com 115 nós, mais ou menos, reduzindo para uns 100 no cruzamento da cabeceira. Olha que interessante a sombra dele ali, ó. Ele é muito torto, muito diferente mesmo, é muito peculiar. E incrível, ó, cruzando a cabeceira agora. Ele tende a tocar primeiro a roda direita por causa do nariz alto, mas é quase junto, né? Toca na marca dos 1000 mesmo. E deixa correr ali, no caso, porque o hangar é mais no fim da pista, por isso que deixa correr. E lembrando, né, que ele tem um sistema de freio bem peculiar também. Cada pedal tem como se fossem os dois freios ali. Tipo, se você pisa mais do lado esquerdo do pedal em cima, você freia a parte esquerda do freio esquerdo, daquele conjunto de rodas, e no lado direito vai frear o pneu direito daquele conjunto de rodas. Por exemplo, a roda esquerda, né, o conjunto esquerdo tem dois pneus. Então, o pedal esquerdo mais a esquerda, o pneu esquerdo, mais a direita, o pneu direito daquele conjunto e vice-versa para o outro lado. Então, se você tiver uma falha hidráulica do freio,
de uma roda independente, só aquela que perde. Você ainda continua tendo redundância para frenagem nele, já que esses aviões com motor convencional a pistão não costumam ter reverso. Então o freio fica bem seguro, bem confiável. Aí já livrando a pista para taxiar para a cabeceira, fazendo o checklist. E aí já destravou a janela, né? Janela barra porta, para entrar um arzinho. Porque lá é sempre quente, apesar que não era uma época especialmente quente, mas é sempre quente, é bom ventilar. E aí foi uma experiência incrível, né? Quem diria, né? Voar o Boomerang do Rutan. E como eu mencionei antes, jamais imaginar que um avião desse tão estranho, tão torto assim, que a gente diria tão torto, tão assimétrico, poderia ser agradável de voar. E garanto, é agradável mesmo. É um avião que dá prazer de voar, não é só uma obrigação. É um avião que você curte mesmo. Fazer uma navegação, fazer uma viagem. Então, nossa, quem dera, se fosse para ter um avião para levar a família, viajar de vez em quando, com certeza seria excelente o Boomerang. Ele é confortável, tem espaço de sobra para bagagem no pod esquerdo, voa alto por ser turbo, né? Ele é gostoso de comando, então só tem qualidades, né? Lógico que provavelmente não seria um avião barato de produzir, barato de comprar, se fosse fazer uma produção em série, né? Mas é um avião maravilhoso mesmo, performance mesmo, eficiência e segurança em vista. Ele já está chegando em frente ao hangar. Ele tem uma envergadura meio grande, né? Então ele é meio justinho de passar com esses carros ali. Mas aí, isso aí já faz os cortes dos motores e está encerrado o voo, uma experiência que nunca vou esquecer, essa oportunidade. So it doesn't have the spider to shut it off. So I let it start to die and then kill it with Excellent, thanks a lot. That was awesome. It was really a dream come true to fly this thing. In fact, I never dreamt because it was. Aliás, e agradecer muito ao Tres Clemens, que gentilmente fez esse voo comigo. Pessoa fora de série, e até depois a gente fez um outro voozinho que fez o Tunô, que é o bônus, né? E ao próprio Bartotan, que cedeu a aeronave e permitiu que a gente voasse. Então foi um dia fantástico lá na Califórnia. É o que eu digo, não é um sonho de criança, que eu nunca sonhei em voar esse avião, jamais considerei isso, mas foi uma surpresa maravilhosa. E eu queria agradecer vocês também que me acompanharam nesse voo. Eu espero que vocês tenham conseguido se imaginar na cabine comigo. E obrigado mais uma vez por seguir esses vídeos e espero que tenha agradado. Um abraço a todos. Bom, isso aí é a parte do Tunô. A gente fez um outro voo depois e foi para o litoral e fez um haul também, né? O Tres me mostrou um Tunô como é que seria e me permitiu que eu fizesse um também. O primeiro eu fiz, ele rolou menos porque a gente estava com flap negativo, ele fica com menos curso de aileron. Ele não tinha se dado conta. Aí ele tirou o flap negativo, botou o flap normal, eu fiz mais um, aí ele rola mais, né? Dá o batente de aileron, ele rola mais, mas é muito fácil. Não é um avião feito para acrobacia, mas a gente não dá mais que um G,5 na manobra toda e ele fica bem firme e rola bem, rola até melhor que alguns acrobáticos básicos. Aí agora um Tunô de novo, aí já sem o flap, ele rola bem melhor, bem sossegado. Mais uma vez, obrigado a todos e até um próximo vídeo.